Glória a Deus. Vamos estar nesta hora se colocando sobre os nossos pés. Vamos estar agradecendo ao Senhor por esse momento que Ele nos concede. Amado Deus, graças te damos, ó Pai, pelos louvores ao qual o Senhor nos concedeu aqui através da vida dos teus filhos, ó Pai, aonde a gente aqui podemos perceber do teu cuidado, das tuas maravilhas, e sabemos, Senhor, através desses louvores cansados, que o Senhor, ó Pai amado, ó Pai, que é daquele que nos guarda, daqueles que nos protege, ó Pai. Quero agradecer, ó Pai, por o Senhor ter derramado a tua graça, a tua unção até esse momento. Também quero agradecer pelas ofertas e os dízimos lançados na casa do Senhor, Pai. Deus, eu te peço do fundo do meu coração, esteja prosperando a vida daqueles que têm sido fiel, ó Pai, a vida daqueles que têm ofertado de alma e coração, ó Pai. Que o Senhor expulse o devorador, o migrador, o destruidor das finanças dos teus filhos, ó Pai, e prospera o Senhor cada vez mais abundantemente, conforme a tua palavra diz, Senhor, ali em Malaquias 3 e o versículo 11, ó Pai. Que o Senhor esteja, Pai amado, abençoando a tua igreja, Pai. Pai, o momento mais esperado chegou, Senhor, que é o momento de ouvirmos a tua palavra, Senhor, porque é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que salva, é a tua palavra que vivifica, é a tua palavra que opera milagre, é a tua palavra, Senhor, que faz a diferença, Pai. Portanto, Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, que todo espírito maligno ou tudo aquilo que vem atrapalhar, ó Pai amado, ó Pai querido, a tua palavra ser ministrada nesta manhã, eu expulso em nome de Jesus, ó Pai. E aonde estiver um coração aberto, uma alma sedenta, Pai, de ouvir a tua voz, que elas sejam impactadas pela tua palavra, que seja cheio pela tua palavra, que seja, Senhor, ó Pai amado, ó Pai querido, transbordante da tua palavra, e que saia hoje aqui, ó Pai, alegre, feliz, cheio, renovado, Senhor, pela tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, que dirija esse trabalho, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, nos desvazie, Senhor, ao ponto, Senhor, de nós depender somente do Senhor, e ouvindo a tua palavra, possamos ser cheios, recarregados, ó Pai amado, ó Pai querido, e saímos daqui diferentes, transformado. Espírito Santo, dependemos de ti nesta manhã, dependemos de ti nesta hora. Portanto, Espírito Santo, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo, sem perda de tempo, em Lucas, capítulo de número 5, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Vou estar lendo do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Glória seja dado ao nome do Senhor. Lucas capítulo de número 5, o versículo de número 1 até o versículo de número 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Diga comigo: estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastassem um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, ou vá até o mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se a rede, e estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira qual que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro
prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Pode se sentar. Obrigado por ter permanecido de pé até esse momento. Meus amados irmãos, nesta manhã eu quero vos trazer uma palavra dentro desse evangelho de segundo escreveu Lucas, dentro desse capítulo de número 5 e dentro desses relatos, desses versículos de número 1 até o número 11, que conta aqui essa linda história já no começo da carreira de Jesus. Quando ali Jesus ele estava à procura de seus discípulos, quando ali Jesus estava no seu começo do seu trabalho, ali quando ele estava separando os seus discípulos. E aqui quando eu deparo com esta palavra, eu tomo a liberdade e eu quero titular esta mensagem com o título: A Pesca Milagrosa. Vira para o irmão que está do teu lado, esse que está mais próximo de você, e diga bem forte para ele: a pesca milagrosa. Não, meu filho, do jeito que você falou, ele não vai acreditar. Desse jeito, essa pesca milagrosa vai fracassar. Eu quero que você convença ele de uma pesca milagrosa. Olha nos olhos dele e diz: a pesca milagrosa. É aí que está a diferença. Porque até então, quando Jesus ele estava ali próximo à praia e cercado por aquela multidão, e Jesus vendo que havia uma dificuldade, porque até então, naquele local onde Jesus ele estava, penso eu, que ele era um lugar plano, e um lugar plano para você falar, né, e para que a sua voz soe de uma distância mais longa, há uma dificuldade. E Jesus, como era um homem sábio, um homem inteligente, ele vendo ali aproximar dois barcos à beira da praia, e vendo dois homens, e vendo os homens ali puxando aquele barco, encostando na beira da praia, Jesus ele olha e escolhe um barco, e ele escolhe o barco de Simão Pedro. E quando ele olha para Simão, ele diz: Simão, ou Pedro, você poderia, deixar que eu entrasse nesse barco para que eu pudesse falar com essa multidão? Jesus ele não fez isso. Jesus ele chega diante de Simão e ele diz: eu preciso entrar nesse barco. E logo Jesus entra no barco. E quando Jesus ele afasta ali um pouco da orla da praia, a multidão ela enche ali a praia, aquela areia. E Jesus ali com a sua sabedoria, ele aproveita, porque ele fica no lugar mais alto do barco, na ponta do barco, e ele aproveita o vento que vem do mar e sopra para diante da multidão. E quando o vento sopra, quando Jesus ele fala, a voz dele soa em uma distância maior. E Jesus, aproveitando a situação, Jesus ele começa a pregar para toda aquela multidão que está ali. E Jesus ali, ele começa a falar dos seus feitos, ele começa a ensinar aquela multidão. E a multidão ali feliz, ouvindo Jesus falar, de repente acaba ali aquele sermão que Jesus estava falando. E Jesus, ele olha para Simão Pedro e ele fala: agora faça o seguinte, agora entra dentro do barco, vá até o mar alto, vai até o meio do mar, ou em outras palavras, fala lago, vai até o meio e lança as vossas redes. O que me chama a atenção é que agora para e percebe um pouco. A Bíblia ela me diz e ela faz a minha mente ir até além. Quando eu começo a ver Simão chegando, e ele vem com os seus companheiros naqueles dois barcos, a face deles era uma face de pessoas cansadas, porque a palavra ela diz que eles pescaram a noite toda. Embora eles estão com seu semblante cansado, porque até então pescar a noite toda não deve ser coisa fácil, porque até então, o nosso irmão Suzuki aqui, que é o mais entendido de pesca, se você passa a noite toda pescando de vara,
É cansativo, não é? Agora imagina de rede. Porque ali você está manejando uma vara com uma linha. É mais fácil, é mais leve. Agora você imagina, eles lançam a rede no lado direito. E lançam aquela rede pesada. Espera um tempo. E depois eles puxam aquela rede pesada. E eu já puxei tarrafa de dentro do rio. Não é fácil, ela é bem pesada. Tem chumbo, a rede pesa, aquela linha pesa com a força da água. E eles fazem aquela força tremenda. E não vem nada. Só vem sujeira. E lança do outro lado. E puxa. E só vem sujeira. E lança de novo. E puxa. Então me faz entender que eles não lançam a rede uma vez só. Se eles pescaram a noite toda, então várias vezes eles lançam aquela rede. E quando ele puxa a rede, não vem peixe, bebê. Não vem peixe, meu amigo. Só vem sujeira. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas têm lançado as redes? Quantas vezes nós temos lançado as nossas redes? Quantas vezes nós temos pedido para o Senhor: meu Deus, eu preciso disso, Senhor, eu preciso aquilo. E você tem lançado a sua rede através da tua fé, através da tua esperança. Quantas das vezes nós temos lançado a nossa rede e quando nós puxamos a rede, só tem vindo podridão, só tem vindo sujeira. E em vez de nós estar trazendo para o nosso barco peixe, em vez de estar trazendo para o nosso barco coisas boas, estamos trazendo lixo. E aí você vê famílias destruídas, ministérios destruídos, pessoas frustradas, destruídas, pessoas desacreditadas, pessoas que outrora estavam bradando porque tinha certeza da vitória, porque saíram do Brasil e vieram para o Japão para conquistar, pessoas que estavam trabalhando e estavam felizes nos seus empregos, pessoas que estavam dentro dos seus lares, felizes com as suas famílias, felizes com seus filhos, e hoje estão fracassados, frustrados, abandonados, abatidos. E a única coisa que ainda resta para essas pessoas é se afogarem na bebedice, nas drogas, na prostituição. Porque quando lançaram as suas redes, em vez de lançar em lugar aonde tem peixe, aonde tem coisas boas, aonde pode pescar coisas boas, quando puxa a rede, aquela decepção, só vem lixo, só vem sujeira. E hoje eu profetizo aqui na sua vida que você veio lançar a rede no lugar certo. Porque muitas pessoas nesses momentos, meus queridos irmãos, lançaram as suas redes em lugares ruins. Sabe lá Deus ontem, talvez um sábado à noite, aonde as pessoas poderiam ter lançado as suas redes? Uns lançaram em drogas, outros em prostituição, outros aproveitaram depois de uma semana cansativa. Até então eu tenho direito, eu trabalhei, eu lutei, eu estou cansado, agora chegou o meu momento de se divertir, o meu momento de aproveitar a vida. E foram para o sunaco, foram para os patingos, foram para as noitadas, para as discos. Outras pessoas resolveram assistir um filme até de madrugada, outras foram mais além, foram mais ousadas, assistiram logo 2, até então 5 da manhã vai começar o jogo, então já vou ficar esperando. E as pessoas estão lançando as redes. Muitas pessoas estão lançando as redes. Aí quando eles começam a perceber, eles veem que eles estão vazios, frustrados, decepcionados, entristecidos, porque quando eles vão colher, não vem peixe. Imagina a cara dos discípulos, puxando, está pesado, agora vai, já lançou umas 10 vezes, agora vem, esse aqui puxa, nossa, está pesado, vem, puxa, Pedro, puxa, puxa logo, está vindo, né? Quando olha, só mato, só sujeira, só lixo, a cara de frustração. E o que tem acontecido? Lares destruídos, pessoas afundadas no pecado cada vez mais, porque está se alimentando só de lixo, só de coisa que não presta. Mas o mais interessante que me chama a atenção é que eles vêm
cansado, frustrado, entristecido, semblante cansado. Embora o seu semblante está ali cansado, ainda a decepção de pescar uma noite inteira e não tem nada. Agora eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou dizer. Chega eles na praia, alegre, feliz, pastor. Feliz não, frustrados, entristecidos. Chega eles ali com aquela semblante de barco. E de repente, quando ele encosta o barco, e quando ele dá uma olhadinha, irmão Suzuki, do lado direito e do lado esquerdo, está lá os seus concorrentes rindo da cara deles. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza absoluta, presbítero Antônio, que havia mais pescadores ali. Porque lá em Portugal, onde eu morava perto da praia, eu morava numa cidade marítima. E o que acontecia? Eu tinha muitos amigos meus, portugueses, que eram pescadores. E eles me convidavam para ir até os seus barcos. Claro, eu não arriscaria ir até o alto mar, porque eu sou um pouco medroso. Mas o que acontece? Mas eu vi que ali na beira da praia, ali onde ficam os barcos ali, estava lotado de barco. E um dia eu fui com um desses pescadores, acompanhando ele até umas 4 da manhã, 3 da manhã, a hora que ele saiu, e eu vi que um barco saía atrás do outro. Um monte de barco, um atrás do outro ia. E depois eles ficavam a madrugada toda, de manhã vinham. Então eu acredito que não foi só esses 2 barcos que estavam ali. Havia mais pessoas que tinham pescado naquela noite. Só que eles talvez conseguiram pescar peixe. Agora olha a cara de Pedro, olhando talvez para Tiago, olhando para os outros companheiros, e vendo eles a tristeza, e quando eles olham o barco dos outros cheio. Deus me chama a atenção na vida de um homem aqui dentro, um senhor chamado Asaf. E a Bíblia me diz que ele escreve um salmo, e nesse salmo ele diz que a decepção dele era tão grande de servir a Deus, a decepção dele era tão grande de ele ser um homem de Deus, um homem que vivia somente para Deus, que ele era um levita de Deus. Mas quando ele olhava para a sua situação ali, material, para a sua vida material, e quando ele abria a janela da casa dele, ele via a prosperidade dos ímpios, aquilo entristeceu tanto o coração dele, que ele deixou um versículo escrito assim no final: quase desviei os meus pés. Ele estava decepcionado por ver a prosperidade dos outros, e ele nada. Então, eu vejo aqui, quando Pedro ele olha, um dando risada de um lado, outro dando risada do outro, e ele naquela situação, não pegou nada, não pescou nada. Ele precisava daquilo, era o seu sustento. Ele precisava de pagar as suas dívidas, ele precisava de pagar as suas contas. E de repente, ele só encontra aquilo: rede suja, barco vazio, desesperançado, sem esperança, sem futuro. E ainda tinha que enfrentar o problema, porque ele não tinha condição de pagar as suas dívidas e nem alimentar a sua família. Quantas pessoas não encontram nessa situação? Quantas pessoas não encontram nesse mesmo barco, nessa mesma posição que Pedro encontrou? Além de estar vazio, decepcionado, com barco vazio, ainda quando olha para o outro, vê a prosperidade dos outros, e quando olha para si, cadê a minha prosperidade? É aí que eu quero que você entenda, é aí que eu quero que você abra o seu raciocínio, que Deus ele nunca desampara o filho dele. Deus ele nunca deixa o filho dele decepcionado, ele nunca deixa o filho dele abatido. Você acha que Jesus não tinha contemplado a dor e o sofrimento de Pedro? Você acha que Jesus só apenas pediu o barco de Pedro para subir em cima apenas para pregar um sermão? Não! Quando Jesus ele olha para Pedro, ele vê no semblante de Pedro a angústia e a decepção de ter pescado uma noite inteira e de não ter pegado nada. Quando Jesus ele olha para mim, ele olha para você, ele não olha nosso fracasso, ele não olha a nossa dificuldade,
Ele é muito brincalhão, presbítero. Ele é muito brincalhão. Está vindo o camarada, está vindo frustrado, ele sabe. Terminou de cansado, abatido. E ele está, última força para arrastar o barco até a beira da praia. E tudo que ele queria naquela hora era ir para casa, tomar um banho, esquecer aquela noite e depois tentar de novo. Aí ele desce. Quando ele põe o pezinho dele na areia, que lá por cima de Jesus, Jesus olha para ele e fala: posso pegar o barco emprestado? Até então tudo bem, pode pegar. Jesus entra no barco, Jesus dá uma olhadinha para ele: fica aqui também. Aí, claro, ele vai, senta, fica ali na beira, né, do barco dele, perto de Jesus. Agora imagina a cabeça de Pedro. Poxa vida, a noite toda, cansado, frustrado, decepcionado, não peguei nada, e agora eu vou ter que ouvir o sermão desse homem a manhã toda. Olha que dificuldade. Ou você pensa que as pessoas não é assim? Quando você prega a palavra de Deus para as pessoas lá fora, o que as pessoas ela te respondem? Para que eu vou na igreja, como foi falado aqui através do irmão Suzuki no começo do culto? Para que eu vou ficar uma manhã daquela? Eu trabalhei a semana inteira, eu fiz zangueô, eu estou cansado. O que eu preciso agora é de um lazer. Vou eu agora levantar 9 da manhã, vou me arrumar e vou lá ficar 2 horas dentro daquela igreja ouvindo aquele pastor chato gritando na minha cabeça. Estou cansado, estou decepcionado. Quantas portas já não bateram na minha cara? Quantas igrejas já trouxe problema para a vida de outros? E o único lugar que eles não querem ir na igreja porque tem decepção dentro da própria igreja, porque esqueceram que o homem é falho, esqueceram de olhar para Jesus e olhou para o homem. Porque se quem olha para Jesus não decepciona dentro da igreja. Porque quando o pastor erra, o presbítero erra, qualquer irmão que está do teu lado erra, ele erra porque ele é humano. Mas se ele olha para Jesus, ele nunca vai ser decepcionado, porque ele não falha. Quantas pessoas não falam a mesma coisa de Pedro ali? Noite toda, agora eu vou ter que ouvir. Vai fazer o que, né? O barco é meu, tem que pelo menos ficar de zóio no barco. Está ali Pedro, ali de zóio no barco dele. Vou ouvir então o que Jesus tem para falar. Jesus começa a pregar um monte de coisa, nem fala aqui o que ele pregou. Pelo menos para Pedro talvez não interessou, não deixou relatado aqui. E está ali Jesus pregando, Pedro está ouvindo. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando eles chegam na praia, o que eles fazem com aquelas redes sujas? Eles lavam as redes. Depois que eles lavam as redes, eles deixam elas preparadas para quê? Para pescar novamente. O que eu quero te chamar a atenção dentro dessa mensagem é que se você entrou aqui hoje, seja problema de enfermidade, seja dor, decepção, seja algo que aconteceu durante a semana, não sei aonde você lançou a tua rede, se é dentro da tua casa, se é no teu emprego, se é com você mesmo, problema pessoal, problema financeiro, problema conjugal, problema com enfermidade, problema com família, problema com os familiares, com amigos. Eu não sei aonde você lançou sua rede até aqui esse momento, mas em nome de Jesus eu tenho uma palavra para você aqui nesta manhã. Hoje é dia de lavar a rede. Está entendendo? Hoje é dia de lavar a rede. Rede suja não pega peixe. Rede suja não pega milagre. Rede suja não pega vitória. Agora quem lava a rede tem a possibilidade de jogar ela e pegar peixe. Então por isso, em nome de Jesus, lava a tua rede hoje aqui. Xarabaçu e Deremahá. Pastor, mas eu sou crente. Eu sempre digo, o ser crente não traz salvação. O que traz salvação é você ter a rede limpa. Aleluia. Hoje é dia de lavar a rede. Deus colocou essa mensagem no meu coração essa semana, e foi para você. Porque quando as pessoas faltaram aqui hoje, não foi para eles, foi para você que está aqui. Hoje é dia de lavar a rede. Deus preparou esse culto para você. Dia de lavar a rede. Está lá Pedro, lava a rede, senta do lado de Jesus,
vigia o barquinho dele e fica ouvindo Jesus falar. E Jesus começa a falar. E Jesus começa a ministrar. Terminou. Jesus tem uma palavra para Pedro. Quero abrir outro parênteses, que essa mensagem aqui era recheada. Outro parênteses. Quando você está perto de Jesus, mesmo que você não esteja ligado nele, mas só de estar próximo dele, ele tem uma palavra para você. Então por isso eu tenho certeza que hoje você não sairá daqui vazio. Porque se você veio aqui, você veio de encontro a Jesus. E Jesus está olhando para você hoje. E Ele está dizendo, eu tenho uma palavra para você. Ele vira para Pedro, ele tem uma palavra para Pedro. Se Pedro tivesse no outro barco, ele não tinha. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele fala para Pedro. Quantos barcos eram? Quantos barcos a Bíblia diz que tinha? E ele falou para quantas pessoas? Uma. Pedro. E o resto das pessoas estavam com Pedro. E o outro barco, as pessoas estavam com o barco. Ele não chamou nenhum daqueles, chamou quem estava próximo. Você quer que Deus te dê uma palavra? Fica próximo dele. Você quer ouvir a voz do Senhor? Fica próximo dele. Você quer receber o milagre de Deus? Fica próximo dele. Pedro está ali próximo, pertinho. Ele vira, é você mesmo, está aqui do meu lado. Vem cá. A rede está limpa? Está limpa. Tem certeza? Tem. Eu vejo Jesus dando uma olhada para a rede. Agora leva o teu barco até o alto mar, até o meio do lago. Lança a rede. Só para você ter ideia que Pedro, ele leva aquele negócio tanto na brincadeira ali, que Pedro na mesma hora ele tem a primeira reação que todos nós temos: reclamar. Só que Pedro é um cara inteligente muito mais do que talvez nós. Porque Pedro, na mesma hora que ele reclama, ele murmura: Senhor, já pesquei a noite inteirinha e não peguei nada. Ele murmura. Naquele momento, presbítero Antônio, ele estava decretando a derrota dele. Quantas pessoas vêm na casa de Deus, recebem uma mensagem profética como essa aqui, e depois sai da porta para fora e volta a ter a mesma vida podre, volta a ter a mesma vida que tinha antes. Sabe por quê? Porque antes dele receber a profecia de Deus, ele murmura e ele diz: ah, isso não é para mim. Pedro lá ia perdendo. Quando Pedro lá ia perdendo, ele: mas se tu mandou, eu obedeço. Cara inteligente. Pedro é inteligente demais. Quase que Jesus só falou para ele: já era, meu amigo, perdeu, não tem peixe, não tem nada. Mas Pedro, na mesma hora, opa, quem está falando é o mestre. Se tu está mandando, eu vou. Na mesma hora, Pedro pega ali o barquinho dele, pega o remo dele, e ele começa a remar. E vai remando, e vai remando, e leva o barco até lá. E uma coisa interessante é que se naquele dia não tinha peixe, se aquela noite não deu certo, amanhã Deus proverá. Amanhã pode dar certo. Porque a palavra de Deus diz lá em Salmos, capítulo de número 27, versículo de número 10: ainda que o seu pai e a tua mãe te abandone, o Senhor todavia cuidará de ti. Ele não te deixa abandonado, Ele não te deixa frustrado, porque quem te manda é fiel para cumprir a palavra dele. E ele diz: pega o barco, vá até o alto, lá no meio, e lança a rede de novo. E Pedro obedece. E quem obedece tem o melhor de Deus. Quem obedece alcança a vitória. Quem obedece sai com a bênção nas suas mãos. E Pedro vai. E quando chega lá, Jesus dá uma ordem: lança a tua rede agora desse lado. E Pedro vai e lança a rede. E quando Pedro lança a rede dele, e quando ele puxa, ele pode até ter pensado: vai vir sujeira de novo, porque até então eu pesquei a noite inteira, e é a noite que é a hora do peixe. Agora o homem me manda pescar de dia. Se de noite não teve peixe, quem dera de dia. Mas Pedro, ele disse a palavra profética.
profética. Se tu está mandando, eu obedeço. Hoje Deus está ministrando sobre a tua vida e dizendo que hoje é dia da pesca milagrosa. E essa pesca é o que eu vou pescar peixe, eu vou pescar gente. Não, Deus ele quer pescar você. É você, porque a pesca ela tem que começar daqui, ó, de nós. A preparação da pesca ela tem que estar aqui, ó, em nós. Primeiro tem que haver mudança. Primeiro tem que lavar a rede, tem que tirar a sujeira, tem que limpar, tem que purificar. Depois que vem a ordem de Jesus, agora lança a rede. Foi só depois disso Pedro lança a rede. Quando Pedro puxa, vem um monte de peixe. E a abundância era tão grande que Pedro dá uma assoviada e chama os outros companheiros que estão lá: corre, vem ajudar, porque aqui tem peixe demais. E vem todo mundo apavorado, até desacreditado. Quando chega e olha, meu Deus, é peixe demais. E lança mais peixe, e lança mais peixe. Em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida aqui. Você que está aqui dentro da casa do Senhor, eu quero profetizar um milagre, eu quero profetizar a bênção, eu quero profetizar a mudança, eu quero profetizar a transformação, eu quero profetizar que em nome de Jesus nesta manhã nós vamos lavar a nossa rede aqui e vamos sair daqui com a nossa rede cheia de bênção, de vitória, de milagre e de conquista vindo da parte do Senhor. Quem acredita, levante a mão e glorifica a Deus. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, porque Deus está aqui nesta manhã e marcou um encontro com você. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero concluir essa mensagem dizendo uma coisa linda e uma coisa maravilhosa. Naquele momento a história de Pedro muda, porque até então Pedro era apenas um pescador de peixe. Mas depois que tudo acaba, Pedro dá um abraço em Jesus e fala: muito obrigado, pelo menos agora eu vou poder pagar todas as minhas contas, agora eu vou poder sustentar a minha família, talvez até dar uma arrumada no barquinho aqui, fazer ele talvez um pouco mais alto, colocar até um palanquinho ali, toda vez que o senhor passar por aqui eu te empresto o barco para o senhor ministrar em cima dele. Jesus naquela hora fala: eu tenho coisa ainda melhor para você. Ei, se você está achando que a sua rede vai ter só peixe, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. E até aqui o inimigo ele tem falado nos nossos corações, em nós mesmos, e muitas das vezes colocado dúvidas, e muitas das vezes tentado desviar os nossos passos. Ele tem tentado fazer que a gente voltamos àquela natureza adâmica, aquela natureza pecaminosa, e voltamos ali num próprio vômito, como a palavra de Deus diz do cachorro que volta o seu próprio vômito, daquela porca, daquele porco limpo, e que quando solta, volta a própria lama. O desejo de Satanás é fazer nós voltar para o mesmo buraco, para a mesma podridão. Mas Jesus não. Jesus ele não quer somente encher a nossa rede. Jesus ele quer transformar a nossa vida de um ponto tão amplo e tão grande, que ele quer que a gente fique ali do lado dele, seguindo ele, vivendo com ele, vivendo para ele, somente ele. Pedro até pensou que poderia comprar um barquinho novo, mas Jesus falou: não, Pedro, eu tenho coisa melhor, meu amigo. Para que ficar aí pescando de madrugada, se eu tenho peixes muito mais valiosos para você pegar? A partir de hoje eu te escolho para você ser o meu discípulo. Vou fazer de você pescador de homem. Oh Pedro, você quer viver dentro de um barco, você quer viver no meio de um mar, mas eu te quero aqui, ó, do meu lado. Deus ele te chama nessa manhã e fala: eu quero você aqui do meu lado. O diabo até hoje tentou te frustrar, tentou te afastar, tentou fazer você voltar lá na mesma podridão, no mesmo lixo. Mas Jesus ele fala: eu não quero somente encher a tua rede, a tua casa, o teu lado, a tua vida, não. Eu quero a partir de hoje você vai ser meu amigo aqui, ó, do meu lado. Aonde eu for tu vai, aonde eu pousar, tu pousará, aonde eu comer tu come, aonde tu pisa, pisa. Oh, aleluia! Aonde tu colocares a tua mão, eu coloco a minha também. Ele quer ir do teu lado. Está lá Jesus lá pregado na cruz, ladrão da direita, ladrão da esquerda. Talvez o da esquerda fala a pior coisa que ele poderia ter falado sobre a vida, toda a vida dele.
reclama, murmura, faz aquele tanto de coisa. Se tu é Deus, salva ti, salva nós. O outro não. O outro ali talvez não sabia nem o que estava falando. Olha para ele e fala: meu amigo, nós estamos aqui porque nós cometemos o delito, estamos pagando pelo nosso crime, mas esse não cometeu mal algum. Ele vira para Jesus ali, olha, ele dá uma palavra sem saber. Ele diz: Senhor, quando tu estiveres lá no teu reino, não esquece de mim que estou aqui não. Ele achou que ele ia só morrer em paz. Jesus vira para ele e fala: meu filho, hoje ainda tu estarás comigo no meu paraíso. Olha que coisa tremenda. Ele talvez só queria ali uma salvaçãozinha, só queria ali um alívio da sua dor, porque até então naquele sofrimento, qualquer coisa ele servia, ele queria um alívio. Jesus tinha muito mais para ele. Olha que Jesus tem muito mais para você, meu querido. O diabo quer roubar a tua bênção. Não deixa. Cuidado naquilo que você fala, cuidado naquilo que você vê, cuidado naquilo que te influencia para o mal. Cuidado. Vale a pena transformar, vale a pena mudar, vale a pena ter uma vida de dignidade, de respeito, de compromisso com Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer nós aqui do lado. Deus tem coisa maior, Deus tem coisa melhor. O preso estava ali querendo um alívio. Ele diz: não, hoje tu estarás comigo